Você já sentiu que precisava de algo a mais para ser realmente espiritual? Mais regras, mais experiências, mais revelações? Em Colossenses 2, o apóstolo Paulo afirma algo que confronta diretamente essa mentalidade. Em Cristo, você já está completo. Hoje nós vamos estudar Colossenses 2, a partir do verso 6, e entender por que tudo o que tenta substituir Cristo é um grande engano espiritual. A igreja de Colossos era uma igreja jovem, vibrante, mas que estava sob ataque. Não um ataque com espadas, mas um ataque de ideias. Falsos mestres estavam tentando misturar o evangelho com outras coisas. Um pouco de legalismo judaico, com suas regras sobre comida e dias santos. Um pouco de filosofia humana, com pensamentos que pareciam profundos, mas que estavam vazios. Um pouco de misticismo, com a busca por visões e adoração de anjos. E até um pouco de ascetismo. A ideia de que maltratar o corpo te torna mais espiritual. Paulo escreve essa carta para proteger a fé desses cristãos, para blindá-los contra essas mentiras. E aqui fica uma verdade que continua atual. O maior perigo da igreja não é a perseguição, é o engano disfarçado de espiritualidade. É a sutil sugestão de que Jesus é um bom começo, mas que você precisa de algo mais. Paulo vai mostrar que isso é uma armadilha mortal. Vamos começar lendo os versos 6 e 7 de Colossenses 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Observe a lógica aqui. Primeiro, você recebe Cristo Jesus. Isso é conversão, é o ponto de partida. Mas como você continua? Da mesma forma, você continua a viver nele. Não é como se você começasse pela graça e depois mudasse para o esforço humano, para as regras, para as performances. A vida cristã é um andar contínuo com Cristo. E Paulo nos dá 4 imagens poderosas de como é essa vida. Primeiro, estamos enraizados nele. Isso fala da nossa identidade. Uma árvore tira seus nutrientes e sua firmeza da raiz. Nossa vida espiritual tira tudo de Cristo. Segundo, somos edificados nele. Isso fala de crescimento. Um prédio é construído tijolo por tijolo sobre o alicerce. Nós crescemos sobre o fundamento que é Cristo. Terceiro, somos firmados na fé. Isso fala de doutrina, de verdade. Não somos levados por qualquer vento de ensinamento novo, porque estamos seguros naquilo que aprendemos sobre Jesus. E qual o resultado de tudo isso? Transbordar de gratidão. A vida cristã autêntica não produz orgulho ou ansiedade, mas um coração grato, porque entendemos que tudo vem dele. Agora, no verso 8, Paulo faz um alerta direto. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Veja a palavra forte que ele usa: escravizar. Qualquer filosofia, qualquer espiritualidade que não parte de Cristo, no fim, te aprisiona. Pode parecer libertador no começo, pode parecer profundo, mas o resultado é escravidão. Tradições humanas, por mais antigas e respeitáveis que pareçam, não podem salvar. Conhecimento que não leva a um relacionamento mais profundo com Cristo é vazio, é só barulho. Na prática, isso acontece quando nossa espiritualidade se baseia em cumprir uma lista de regras. Em vez de cultivar um relacionamento de amor com uma pessoa, Jesus, a gente começa a medir nossa fé pelo que fazemos ou deixamos de fazer, e não por quem somos em Cristo. E por que Cristo é a única base segura? Os versos 9 e 10 respondem de forma espetacular. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude. Essa é uma das declarações mais fortes sobre Jesus em toda a Bíblia. Nele não habita uma parte de Deus ou uma centelha divina. Nele habita toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% Deus. E a segunda parte é igualmente incrível. Por estarmos unidos a Ele, nós também recebemos a plenitude. Em Cristo, você já está completo. Você não precisa buscar algo a mais em outras filosofias, em outras práticas, em outras experiências. Buscar algo além de Cristo é, na prática, declarar que Cristo não é suficiente. É dizer que a plenitude de Deus não basta para você. Paulo está nos chamando a descansar na suficiência total de Jesus. E essa suficiência não é só uma ideia, ela tem resultados práticos e eternos. É o que Paulo descreve nos versos 11 a 15. Ele diz que fomos circuncidados espiritualmente, ou seja, nossa velha natureza pecaminosa foi removida. Fomos sepultados com ele no batismo e ressuscitados com ele para uma nova vida. Isso nos dá uma nova identidade. Além disso, ele perdoou todos os nossos pecados. O verso 14 diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Pense numa lista de todas as suas falhas, todos os seus erros. A Bíblia diz que Jesus pegou essa lista, pregou na cruz e escreveu pago com o próprio sangue. A dívida foi cancelada para sempre. E não só isso, na cruz ele desarmou os poderes e as autoridades espirituais do mal, fazendo deles um espetáculo público e triunfando sobre eles. Satanás foi derrotado publicamente na cruz. Por isso, a aplicação aqui muda tudo. Você não luta para obter a vitória sobre o pecado e o diabo. Você luta a partir da vitória que Cristo já conquistou por você. Sua posição é de um vencedor. Com essa base, Paulo começa a desmontar os enganos. Primeiro, o legalismo. Versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Todas essas regras do Antigo Testamento sobre comida, festas e o sábado eram como sombras. Uma sombra aponta para a existência de um objeto real, mas não é o objeto. As regras apontavam para Jesus. Agora que Jesus, a realidade chegou, por que viveríamos abraçados à sombra? Julgar a espiritualidade de alguém por essas práticas externas é um erro grave. A sombra passou, a realidade chegou, e o nome dela é Jesus. O segundo engano é um misticismo sem Cristo. Veja os versos 18 e 19. Paulo alerta contra uma falsa humildade, o culto a anjos e a insistência em visões e experiências espirituais. Pessoas que faziam isso se enchiam de orgulho, pensando que tinham um conhecimento superior. Mas Paulo diz que elas perderam a conexão com a cabeça, que é Cristo. A cabeça é quem nutre e sustenta todo o corpo. Qualquer experiência, qualquer visão, qualquer revelação que não te conecta mais profundamente a Jesus, que não te faz mais dependente dele, mais parecido com ele, é um desvio perigoso. A verdadeira espiritualidade não te infla, ela te esvazia de si mesmo para te encher de Cristo. Finalmente, Paulo ataca o problema das regras humanas, o ascetismo. Versos 20 a 23. Ele fala sobre regras como não manuseie, não prove, não toque. Ele diz que essas regras têm sim uma aparência de sabedoria, com sua devoção autoimposta, falsa humildade e severidade com o corpo, mas no final
ele dá o veredito. Elas não têm valor algum para refrear os desejos da carne. Elas podem mudar o comportamento exterior por um tempo, mas não têm poder para transformar o coração. Disciplina sem Cristo produz apenas aparência, não transformação. É como pintar um carro enferrujado. Por fora parece novo, mas por dentro a corrosão continua. Só o poder de Cristo pode transformar de dentro para fora. Então, qual é a grande conclusão de tudo isso? É simples e profunda. Cristo é suficiente. A vida cristã não é Jesus mais alguma coisa, é Jesus. Ponto final. Não acrescente regras, filosofias ou experiências místicas. Não substitua o relacionamento com Ele por uma performance religiosa. Tudo o que você precisa para a vida e para a piedade, você já tem nele. Viva a partir da sua identidade de filho amado, completo e vitorioso em Cristo, e não correndo atrás de uma performance para tentar se tornar algo que você já é. A pergunta que fica para nós hoje é esta: se Cristo é tudo, por que às vezes vivemos como se ele não bastasse? Que a nossa vida seja uma resposta de gratidão e confiança na suficiência total de Jesus. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te abençoou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a suficiência de Cristo. Até a próxima. Até a próxima.